Oi gente, tô de volta novamente para falar sobre seriados. Eu vi alguns vídeos do pessoal indicando, cada um indicando as 5 séries que você precisa assistir, que você necessita assistir, enfim. Cada um indicando as séries que mais gosta, ou séries que às vezes as pessoas não conheçam tanto e que elas gostam, então para que as pessoas conheçam. Aí eu quero indicar as 5 séries que eu mais gosto. Então, na verdade, são 13 séries que eu assisto aqui e tal. E eu quero, dessas 13, eu quero indicar 5. Dessas 5, 3 são de super-heróis. Eu sou apaixonada por super-heróis. Eu creio que Freud deve explicar alguma coisa sobre isso, mas eu amo super-heróis. Então, dessas 3, a primeira tem a ver com a segunda. Eu vou explicar o porquê. A primeira é The Flash. The Flash é sobre o Barry Allen. O Barry Allen trabalha no laboratório da polícia de Central City. E de repente, um certo dia, uma tempestade lá, que veio da explosão de um laboratório de coisas, partículas e sei lá o que, aquelas coisas científicas, enfim. Tanto é que o Sheldon ama o Flash. Aquele laboratório ele explode e atinge várias pessoas, inclusive o Barry Allen. Aí, fora que ele estava num laboratório, então tinha vários componentes químicos e tal, aí ele é atingido por aquele monte de coisa, ele fica vários meses em coma, até que ele sai do coma e descobre que ele virou o Flash, que ele virou o homem mais rápido do mundo. Enfim, no início a gente acha que ele é o homem mais rápido do mundo, depois acontece várias outras coisas e a gente vê que não é. E na verdade eu nem sabia, porque assim, eu amo super-heróis, mas eu não acompanho história em quadrinho. Então eu só sei as histórias dos super-heróis pelo que eu leio nos grupos de Facebook que eu acompanho e pelo que eu vejo nos seriados e filmes. Então assim, não sei altos detalhes. Então ele tá indo pra segunda temporada agora, então pra quem gosta de esperar pelo menos uma temporada aí pra poder ter mais episódios pra assistir de uma vez, vale a pena The Flash. E aí eu vou pra segunda, que eu recomendo, que é Arrow. Na verdade, era pra eu ter começado a assistir Arrow primeiro. Só que eu tinha um pouco de aversão a DC. Eu falei no outro vídeo sobre Gotham, que eu comecei a assistir, não tive muita paciência pra terminar, porque na verdade eu acho o universo de si meio sombrio, assim, e tal. Mas Flash mudou essa minha visão, e Arrow também, apesar de Arrow ser um pouco mais dark, assim, do que Flash. As duas séries estão relacionadas. The Flash se passa em Central City e Arrow se passa em Starling City. E parece que são cidades próximas. Eles sempre falam, né, de que vai de trem de uma cidade para outra, enfim. Então, Arrow é sobre o Oliver Queen. Ele afundou num navio 5 anos antes do início da série ali. E durante esses 5 anos ele ficou preso numa ilha infernal. A gente vai descobrindo várias outras coisas acerca desse passado dele. Mas a ideia é que ele ficou preso nessa ilha durante muito tempo e a partir dali um tanto de coisa aconteceu. Então ele se tornou um cara super forte, super ágil, sabendo lutar. Então, de um playboyzinho que não fazia nada da vida, ele se passou por essa pessoa aí que se tornou um super-herói. Eu acho, pessoalmente, apesar de ser lindo, 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 maravilhoso, o ator que faz o Oliver Queen, é Stephen Amell, acho que chama, eu acho ele meio com uma cara assim de paisagem. Eu nunca vejo ele ter muita emoção, sabe? Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o personagem original, mas eu sempre acho ele com cara de paisagem. O mundo está caindo, mas eu acho que ele tem cara de paisagem. Ainda assim, isso não atrapalha que a série seja muito legal. A série é muito boa e ela tem ligação com Flash. Não só porque as cidades são próximas, mas porque, por exemplo, existem personagens
de Arrow que conhecem personagens de Flash e vice-versa. O Flash chega em Arrow até, ele antes dessa questão do come, tudo ele passa por Starling City. E conhece a Felicity, que é uma menina da equipe do Oliver Queen. Ela mexe com TI, aquelas pessoas super, ultra, mega inteligentes, assim, que devem existir em alguma parte do mundo, mas que eu só conheço em série. Enfim, então as duas séries têm relação com personagens da DC Comics, The Flash e Arrow, e estão interligadas. São muito boas, eu gosto demais. Arrow tá na 4ª temporada. Eu tô na 3ª. Tô indicando aqui, mas eu não cheguei no final dela, não terminei ainda. Um outro detalhe sobre Arrow. Então, eu comecei a assistir porque eu via muita gente falar e indicar, e eu comecei a ter curiosidade quando eu vi falando em The Flash. Só que a 1ª temporada eu empurrei com a barriga. Então, assim, demorei um século pra terminar a 1ª temporada. Chegou na 2ª, nossa, dava vontade de assistir um atrás da outra, um atrás da outra. 2ª temporada, muito boa. Muito, muito, muito boa. Incrível como uma série da 1ª temporada é ruim e a 2ª temporada é boa. Então, tô na 3ª, tô curtindo, mas tem muita gente que acha que por ler história em quadrinhos, fica criticando o que fizeram no seriado. Mas, né, porque na verdade o seriado tem uma leva de fãs diferente, como eu, por exemplo, que não leio história em quadrinhos. Então, eu torço pela Felicity ficar com o Oliver. Só que parece que isso não acontece na história em quadrinhos. Enfim, aí tem essas reviravoltas aí, e que o pessoal que lê HQ fica criticando os autores dos seriados. Mas, cara, curte, assim, leva a 1ª temporada com a barriga, mas só pra você entender a partir da 2ª, porque vale a pena. Vale a pena. 3º seriado que eu quero indicar é um seriado produzido pelo Netflix. Chama Daredevil. No Brasil, eles traduziram como Demolidor, mas na verdade, em inglês, significa alguém que deve ser temido. Um tipo isso, assim. Aí eles traduziram como Demolidor, nada a ver. Mas, enfim, ele fala do Matt Murdock. Esse cara, ele foi tentar salvar um cara, assim, no meio da rua, e um produto químico acertou os olhos dele e ele ficou cego. Aí beleza não, né? Mas, enfim, a partir daí ele consegue desenvolver vários dons, assim, de ouvir as pessoas, assim, ouvir o batimento cardíaco e com aquilo entender quantas pessoas estão, como que as pessoas são. É um dom ali que ele tem, e ele, como o pai dele era um boxeador e acabou morrendo por causa disso, ele vai combater a injustiça e tal, e é um tremendo lutador. Assim, ele apanha bastante, sabe? É um pouco diferente de outros heróis, assim, que mais batem. Ele apanha bastante, eu achei isso legal também. Porque mostra ele um pouco mais humano do que os outros, assim. Até porque ele é um humano, mas ele tem alguns dons aí que sobressaíram por causa da cegueira dele. Então, é muito legal, eu curti bastante. A única coisa que eu achei, assim, apesar de gostar muito de seriado de herói, eu achei Daredevil muito violento. Muito, muito, muito. Tem umas cenas, assim, que eu falo, nossa, que coisa absurda, sabe? Coisa que eu nunca tinha visto, assim. Muito bizarro mesmo. Mas a gente releva. Algumas cenas a gente dá uma passadinha. Mas eu achei muito mais violento do que todos os outros seriados que eu assisto. Ou que eu já assisti. O 4º seriado que eu quero sugerir para vocês chama Grimm. Existem os contos dos irmãos Grimm, que são contos que a gente conhece como contos de fada. O que eles pegam? Eles colocam como se aqueles monstros dos contos de fada eles estivessem por aí, na verdade eles fossem reais. Exemplo, o lobo da Chapeuzinho Vermelho.
Existem as pessoas normais. Como tem muito tempo que está em ato, eu não lembro os termos técnicos. Eles usam um monte de termos alemães lá para falar sobre esses seres, assim. Tem esses seres, assim, interiores, aí, por algum motivo, de repente eles se sobressaem. Existem seres que são mais violentos, existem seres que são pacíficos. Por exemplo, os três porquinhos também são pessoas que têm esses seres dentro deles. Aí, eles pegam e acabam que acontecem vários assassinatos, assim, naquela cidade. E o cara principal, ele é um detetive. Só que ele é um detetive com uma capacidade, ele chama Nick Burkhardt, eu não sei falar o nome dele, não é muito complicado. Ele é um cara com uma capacidade de enxergar esses seres, de conseguir enxergar, porque nós, meros mortais, assim, seres humanos, não conseguimos enxergar. Ele consegue enxergar além do ser humano, ele consegue enxergar aquele animal que está dentro dele, e ele tem uma capacidade meio sobrenatural de lutar, porque na verdade ele é um Grimm, ele vem dessa família aí. É como se os irmãos Grimm fossem dessa família que tem essa capacidade de lutar e eles estivessem colocando aquilo em histórias. Então, na verdade, esse Nick, ele recebe da tia dele uma herança que é um carro lá, que eu esqueci o nome, e tem um monte de livros, vários livros, assim, de séculos e séculos, de pessoas, de Grimms, que anotaram e colocaram várias, assim, histórias sobre esses seres e como combatê-los e colocaram um desenho, que, por exemplo, o Nick vai e olha para um cara que está sendo suspeito de um assassinato, aí ele olha para o cara e de repente surge um animal assim na frente dele, só que ele não sabe que animal é aquele, o que aquele animal faz, como que é a forma que ele mata, como que ele pode combater esse animal. Existem várias formas assim. Então, ele recebe esse automóvel aí cheio desses livros, cheio desse material. Aí tem a mulher dele que acaba se envolvendo, o amigo que é detetive também. Algumas pessoas não sabem, outras sabem. Ele descobre que o patrão dele é um desses animais aí, é um desses bichos muito doido. Enfim, eu amo Grimm. Eu gosto demais, assim. Eu acho que foi uma sacada muito, muito legal. Eu acho, nossa, muito bom, muito bom. Tem várias reviravoltas e eu acho que isso que faz o seriado ficar maneiro, assim. E o último seriado que eu quero falar com vocês é Suits. Suits, aí totalmente diferente de todos os outros, né? Suits é um drama, tipo drama, né? Mais intelectual, assim. Suits é sobre advogados de uma empresa que trata de direito empresarial. Então ele lida com várias empresas grandes e tal. E aí tem esse menino que chama Mike Ross. Ele é um cara altamente inteligente, assim. Tudo que ele lê, ele consegue decorar. Então ele começa a trabalhar fazendo provas, no caso lá da OAB deles lá, prova de vestibular, e ele faz prova no lugar da pessoa, e com isso a pessoa passa e ele recebe por aquilo só porque ele é extremamente inteligente. Depois, durante o seriado, a gente entende por que ele começou nessa vida, por que ele mesmo não fez uma faculdade, enfim, por vários motivos. Ele tem um amigo muito mala lá, que só atrapalha a vida dele, mas enfim, certo dia ele vai fazer algo lá por esse amigo e ele conhece o Harvey Specter. Espetáculo, gente. Harvey Specter. É tudo de bom. Enfim, ele conhece o Harvey, que é um advogado. Ele apesar de ser novo, é o cara, né? Sempre existe esse cara que é o cara. E ele tá nessa empresa e ele precisa de um assistente, né? De um associado para ele. E nessa contratação, ele conhece o Mike Ross, que chegou ali, assim, caiu de paraquedas, mas ele conhece o Mike, surpreende ele com os conhecimentos dele e tal, e ele vai e contrata o Mike.
Então, eles têm também que esconder o fato que o Mike não é formado em Direito. E com isso, um monte de casos lá são resolvidos e tal, de uma forma muito louca. Tem o cara que é o Ant, né? O Litt, Louis Litt, e que a gente vive um caso de amor e ódio com o Louis. Às vezes a gente sente pena dele, às vezes a gente ama o Louis e às vezes a gente odeia ele. Mas enfim, vários outros personagens. O que eu falei, que eu brinquei no meu aplicativo, que eu falei que eu seria a Donna, que é a secretária do Harvey, que é tipo aquela mulher que faz tudo e tal, e é poderosa e tal. E é muito legal ela, assim, e ela é super importante para várias coisas ali dentro do seriado ali, da vida do Harvey. Depois a gente entende um pouco da relação entre os dois, que vem de longa data, desde antes do Harvey entrar nessa empresa. Enfim, esses são os 5 seriados que eu recomendo para vocês. Os 3 primeiros, como eu disse, são de super-heróis, sendo que os 2 primeiros estão interligados, The Flash e Arrow. Aí o terceiro que eu indiquei foi Daredevil, que é da Netflix, muito legal. Daredevil é da Marvel. Grimm é muito top, muito top. E Suits, que é totalmente diferente de todos esses outros, que é de advogado, e é aquele seriado que você tem que ficar super atento, porque é trocentas milhões de informações, assim, mas que a gente fica apaixonado, assim. Então, queria saber de vocês quais as séries que vocês assistem, quais as 5 séries que vocês gostariam de indicar. Se vocês assistem alguma dessas 5, o que vocês acham, o que vocês acharam, se vocês gostam, se vocês não gostam. Queria que vocês comentassem aí embaixo, que vocês curtissem o vídeo e assinassem o canal para eu continuar fazendo vídeo, e gostaria também que vocês falassem aí sobre o que vocês querem ouvir. E deem suas opiniões, beleza? Volta aí qualquer dia desses.